Vamos dar início hoje com uma oração. Vamos orar para começarmos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade que Tu nos dás de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora novamente pelo Teu Espírito a nos conduzir, nos dar o entendimento da Tua Palavra, da Tua verdade. Seja o nosso professor, nosso guia, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, agora nós vamos abrir Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, verso 13 em diante. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Então ele viu esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então eu disse: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Então, verso 13. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Ele viu o quê? Jesus na terra. Jesus debaixo do sol. E isso foi grande. Esse tema da redenção, o fato, de que Jesus se tornou carne e habitou entre nós, é grande demais para nós compreendermos. Se o homem mais sábio, depois de Jesus, obviamente, mas o ser humano pecador mais sábio que já viveu nesta terra foi Salomão, disse isso, que foi grande, é porque era grande mesmo. E aí vem o verso 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Que chance tem de vencer? Que chance essa pequena cidade tem de vencer? Alguma chance? Quem acha que tem alguma chance? Uma cidade pequena, com poucas pessoas, daí vem um grande rei com um exército grande e cerca aquela cidade. E agora? O que você faria? Aí, então, nós temos... Estão me ouvindo? Parece que travou aqui. Bom dia. Então, vamos continuar o princípio. Alguém está ouvindo? Tudo certo? Deu uma travada? Acho que deu uma travadinha assim, logo depois de tudo isso, vamos continuar. Aí a gente não ouviu. Tranquilo. Tá. Então, assim, essa questão da pequena cidade. Havia poucos, homens, e contra ela foi um grande rei. E a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. A cidade não tem chance nenhuma de vencer. Aí, olhe só o que diz. E encontrou-se nela um sábio,
pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então vamos agora sobre o verso 14, a pequena cidade. Fui dar uma pesquisada, o que a Bíblia fala sobre cidades. E nesse contexto, o que simboliza uma cidade, o que é cidade. Cidade é um local onde habitam pessoas, são um grupamento de pessoas que moram lá. É um povo, pessoas em comum, geralmente. Uma civilização. Verso Isaías 26. Vamos lá para o capítulo 26 do livro de Isaías. Esse capítulo nos ajuda a compreender um pouco melhor. A partir do verso 1, nós lemos. Quem achou e quiser começar a ler, cada um lê 2 versos. Vamos ler até o verso 10. Começar aí, Osana pode começar. Isaías 26, 1 e 2. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Obrigado. Tu, Senhor, Pode ler. conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto da cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. Pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo de nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor aos ímpios, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Muito obrigado. Então aqui nós vemos um texto que comenta a respeito da confiança em Deus e a respeito daqueles que fazem o mal, daqueles que fazem o bem. E no início aqui nós vemos, temos uma cidade forte. Aqui Deus pôs a salvação por muros e... Então vejam só. Baluarte. Aí diz baluartes? É, Então a salvação por muros e baluartes? isso, a minha fala baluartes. Legal. E então assim, nós temos aqui, uma cidade forte. Que Deus pôs a salvação por muros. A salvação é o muro da cidade. Tá. Vamos agora comparar com outros versos. Vou separar alguns versos para cada um aí. Raquel, fica com Isaías 60, o verso 18. Tudo bem? Eudete, Êxodo 15, o verso 2. Eliane, pode ir em Isaías 12, verso 2. Osana, pode ir em Salmo 118, verso 14 e o verso 21. E a Julita pode ir em Lucas, capítulo 2, o verso 30.
2, verso 30. É. Tá, vamos lá agora, então. Então, Isaías 60, verso 18. Isso, pode. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Obrigado. Então, olha só. Salvação seria o nome dos muros. E louvor às portas. Interessante isso. Então, aqui nós temos alguns símbolos trazidos, trazendo o significado deles de uma forma melhor. As portas, então, louvor, e os muros, a salvação. E agora, Êxodo 15, verso 2. Eudete, quiser ler, pode ler. Êxodo 15, 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. É o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Obrigado. Então nós vamos exaltar a Deus porque Ele nos foi por salvação. Peraí, o próprio Deus é salvação. Então aqui nós vemos que esse muro é o próprio Deus. Vejam só agora. Eric, a passagem dela fala que Deus é salvação e habitação. Exatamente. A própria cidade é Deus, né? Agora, eu acho que a Eliane vai ler Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha só, Deus se tornou a minha salvação. É como uma cidade que não tem muros. Se vem um rei contra ela, destrói tudo. Entra fácil. Mas aí Jesus se tornou o muro. Deus se tornou, o próprio Deus se tornou a nossa salvação. Se tornou o nosso muro. Pode ler, Rosana, aí em Salmo 118, os versos 14 e 21. 118, 14 e 21. Isso. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. O verso 21 diz isso? Não, é 21, desculpa. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Isso. Obrigado. Então, ó, foste a minha salvação. Interessante aqui, ó. O verso 19 e 20, eu vou ler aqui, ó. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Então, as portas da cidade são louvor, mas o que? São justiça. Portas da justiça. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Esta é a porta. Daí logo depois ele fala o quê? Louvar-te-ei, pois me escudaste e te fizeste a minha salvação. O próprio Deus se fez salvação. O muro é a salvação. E a porta é a justiça. E o louvor. E aqui, ó, esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Daí vem o verso 21 e olha o verso 22, o que ele diz. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Aqui é uma profecia falando a respeito de Jesus. E isso ela é aplicada ao próprio Jesus em vários textos. Tanto em Atos, capítulo 4, verso 11. Alguém quiser abrir, Kevin, ou alguém aí quiser abrir Atos 4, 11. E enquanto acham, a Julita pode ler Lucas 2:30. Aqui diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Viram só? Então, ali quando Simeão, aquele sacerdote já quase se aposentando, né? Idoso, ele viu a Jesus e ele disse o quê? Meus olhos viram a tua salvação. Então ele reconheceu que ali estava o próprio Deus, Jesus, que se fez salvação para nós. E aí veja, lê o 3:6, por favor, Julita. Só um pouquinho que eu já estava em Atos. Peraí, o Eric, o da Julita vai ser que passagem? Foi Lucas 2:30 e agora Lucas 3:6. 3:6. É. Assim. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então aqui está também se referindo, né, a respeito, né, se for ler aqui o verso 4, 5, a respeito de João Batista, a voz que clama no deserto e tal, vai preparando o caminho para quê? Para que venha Jesus, né? E daí ele vai mostrar. E toda a carne verá a salvação de Deus. Como no verso anterior que a Julita leu, Jesus é a salvação de Deus. E aí agora, veja, olha que interessante a gente comparar essa profecia, ó, na aplicação dela em Lucas 3:6, que está dizendo de toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a gente vai no texto original lá em Isaías 40, o verso 5, nós lemos, seria na parte final ali, ó, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. E olha só o aprendizado, que tremendo, a comparação, o paralelo entre os dois textos. No original, lá está falando da glória do Senhor. E aqui, na aplicação que Lucas, né, pegou do texto, ele disse a salvação. Toda a carne verá a salvação. E lá toda a carne verá o que? A glória. Então nós vemos que a salvação que Deus nos dá é, na verdade, a manifestação da sua glória. Como nós já estudamos em outros momentos, a glória de Deus é o seu caráter. A glória de Deus é a luz, é uma luz forte, brilhante, que é o que? A sua lei. Aí nós chegamos biblicamente pelo conceito de que a salvação de Deus, que é o próprio Jesus, é também a manifestação da glória de Deus tornada visível para nós, que é a sua lei tornada palpável para nós. Então o muro que nos protege é a lei de Deus, é o próprio Cristo. Por isso que Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, lá em João 14:12. Agora, Atos 4:11. Se alguém ali da parte do Kevin tá junto achou, se não, daí a Julita pode ler, que ela achou também. Kevin, pode ler então. Vamos lá. Atos 4:11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Obrigado. Então aqui nós vemos o cumprimento da profecia, lá que estava no texto, né, que a Osana leu, a respeito de Salmo 118, falando, esta é a salvação, e aí esta é a porta, né, todos entrarão por esta porta de justiça, e logo em seguida fala a pedra, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por pedra angular, pedra de esquina. E vejam só que interessante. Então quando a gente volta ali para Eclesiastes e a gente junta tudo isso, teve uma pequena cidade, com poucos homens, e contra ela se levantou um grande rei. E a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Como nós já estudamos até aqui, nós não temos sabedoria em nós mesmos. Nós não somos sábios. Nós precisamos obter de Deus a sabedoria. Mas esse aqui está dizendo que pela sua sabedoria, a sabedoria que era própria desse pobre. Agora, Raquel, abre para nós Zacarias 9:9, por favor. Eudete, Judas, verso 25. É o penúltimo livro da Bíblia. Agora também a Eliane, Isaías 59, verso 16.
Deixa eu ver. E a Osana pode abrir em Josué, capítulo 7. Tá. Então agora, que daí é a parte mais final ali. Agora sobre essa parte aqui mais inicial. Essa passagem é sobre Eclesiastes 9:15, é? 9:15. O de Josué não, o de Josué é mais pro final, do 9:18, mas já deixa encaminhado. Josué 9. Não, Josué 7, desculpa. Josué 7. É correspondente ali ao Eclesiastes 9:18. Mas vamos lá, então. Agora a respeito de Eclesiastes 9:15, né? Um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Pode ler, Raquel. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho de jumenta. Obrigado. Aqui no meu fala: o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre. Então, humilde é um sinônimo de pobre. E quando a gente vê lá, tinha um pobre numa cidade. Quem que se fez pobre por nós? E aí, Jesus Cristo. pela sua sabedoria, livrou aquela cidade. Então, ó, um pobre sábio. Eudete, o que está em Judas 25? Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então, olha só, que tremendo esse verso. Ao único Deus, sábio, Salvador. Então, ele trouxe todas as características no mesmo verso ali, ó. Que é o Deus, ele é tanto Salvador, como nós vimos, e ele é sábio. E aí, quando a gente vê aqui que esse pobre sábio salvou, livrou aquela cidade, quem era esse? Jesus. Primeiro, que se esse inimigo chegasse contra essa cidade e ela não tivesse muros, já seria destruída de cara. Então o próprio Jesus se coloca como uma defesa contra os ataques desse poderoso e grande rei, que tem um exército muito grande. Nós, em comparação aos anjos caídos, somos como uma pequena cidade. A quantidade de seres humanos vivos é muito menor que a quantidade de anjos. Mesmo os anjos maus, que são 1/3 dos anjos, é muito maior. Mas então veja só como os anjos de Deus são 2/3, é o dobro. Se já é grande a quantidade de anjos maus, imagina só dos anjos fiéis a Deus, é muito maior. Não precisamos ter medo, porque maior é o que está conosco do que se estamos do lado de Deus, obviamente. Aí assim, então teve essa pequena cidade, ela somente pôde resistir, digamos, estar ali protegida, mas não livre de perigo, porque o rei ali estava ao redor, levantou e cercou ela e fez um cerco. Ficou ali, ninguém mais conseguiria, digamos, não tinha mais liberdade, não conseguia entrar e sair da cidade. Estava ali, preso. Mas estava protegido por causa do muro. O muro é a salvação, é o próprio Jesus, é a sua lei, a sua glória. A glória de Deus, a lei de Deus é que nos protege do inimigo, de Satanás. Se nós quebramos a lei de Deus, é como se a gente quebrasse um pedaço do muro. E aí o inimigo tem entrada e acesso. Tá, mas como então que uma cidade pequena com poucos vai vencer um rei? A Eliane pode ler agora Isaías, capítulo 59, o verso 16. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Obrigado. Então aqui nós vemos que esse pobre na cidade, que era sábio, livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E esse texto traz que o próprio Deus viu que não tinha ninguém que fizesse intercessão, que pudesse ajudar, que pudesse socorrer. Digamos, nessa cidade não havia ninguém. E aí o que ele mesmo, pelo seu braço, conquistou a salvação, pela sua justiça. E aí nós vemos um exemplo de Jesus. E olha só, e ninguém se lembrava daquele
pobre homem. Jesus foi como a pedra principal que foi rejeitado pelos edificadores. Mas vem o verso 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Mesmo assim, né? Melhor é a sabedoria do que a força. Tem aqui, eu vou ler Eclesiastes 7, 19, e a Julita, se quiser abrir, Marcos 6, 2 e 3. Ô, Eric, você me pediu para ler Josué 7, o quê? Depois eu repito ali para o 7, Tá verso bom, 1 tá. primeiro. Nós vamos ver aqui, eu vou ler aqui Eclesiastes 7, verso 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Olha só, a sabedoria é muito mais excelente que a força, mais do que 10 vezes superior. Tá, então agora vem o texto de Marcos 6, versos... Deixa eu achar aqui. É Marcos 6, 2 e 3. Pode ler, Júlio. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Acho que tá. Isso, obrigado. Então, olha só. Nesse contexto, Jesus ele estava na cidade dele. É a Sônia que está ali. Gostaria de ler um verso também? Isso sim. Pode, se quiser abrir Marcos 6, 3. Acho que falhou ali bem na hora que a Julita estava lendo. Mas o que é interessante? Jesus, então, ele chega de Nazaré. E aí, quando as pessoas veem aquela sabedoria, o que eles falam? De onde que veio isso, ele, né? De onde que essa sabedoria é que lhe foi dada? Pode ler aí, Marcos 6, 3. 3 ou 13? 3. 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Obrigado. Então, olha só. Eles desprezaram porque era pobre. Porque ele teve um nascimento humilde, um carpinteiro. E aí eles, nossa, ele é sábio, mas ele é pobre. E aí quando a gente vai lá em Eclesiastes 9, 16... Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada. Especialmente em Nazaré, eles desprezaram a sabedoria de Jesus. Por quê? Porque ele era pobre. Se fez pobre por amor de nós. E as suas palavras não foram ouvidas. E aí vem o conselho de Deus para nós. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Em silêncio, ouvidas. Então, o silêncio da alma para nós ouvirmos, sabermos ouvir, perceber o que Deus está falando. E aí agora o verso 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, como nós vimos, é mais de 10 vezes mais poderosa do que a força, do que as armas de guerra. Porém, olha só, um só pecador destrói muitos bens. Agora vem uma história de Josué. Pode ler, Rosana, Josué verso 1 e depois o 11 e o 12. Josué verso 7, 1. Ô, Eric. Só um momento. Eu tinha colocado aqui. Os israelitas derrotados em Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
Só um? 11 e o 12 também. 11 e 12? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem opuseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Obrigado. Então, olha só que o que nós lemos. Um pecador destrói muitos bens. Toda a nação sofreu por causa de um pecador. Por causa de um pecado que estava ali, Deus não pôde abençoar. Eles se tornaram amaldiçoados por causa desse anátema, dessa coisa condenada que estava ali, daquela coisa furtada. E aí Deus disse, ó, não serei mais convosco se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Ou seja, vocês não tirarem isso que está contaminando, que está contaminado aí dentro, Deus não estaria ali. Então, olha que interessante que nós vemos. Para que Deus possa agir no nosso meio, nós precisamos estar todos unidos. Se há alguém que não esteja com o mesmo sentimento, o mesmo propósito, esteja com um propósito egoísta, como era o caso de Acã ali, e em desobediência ao expresso, assim diz o Senhor, ou seja, ele fez a vontade dele, contrária à vontade de Deus, esse deveria ser retirado do povo, para que então Deus pudesse continuar abençoando o povo. Então, muitas vezes nós ficamos assim pensando, mas acabamos condescendendo com o erro dentro da igreja para não, digamos, escandalizar, não criar problema, mas isso, na verdade, está criando mais problemas, por a gente se omitir, não querer, digamos, intervir, isso acaba resultando em grandes males. Foi a mensagem, estamos aqui no NASP, perto, bem do lado do NASP, Engenheiro Coelho, na casa de uma amiga aqui em São Paulo, a Nelma, tia Nelma. E aí, nós fomos da igreja ontem ali do NASP, e a mensagem do pastor foi sobre Atos capítulo 20, algo que eu nunca tinha feito aquela reflexão. Daquele jovem Eutico que estava sentado na janela enquanto Paulo estava pregando, e Paulo pregou bem demoradamente. Foi até meia-noite o discurso, e ele dormiu na janela e caiu de 3 andares de altura. Naquela época, assim, aqueles 3 andares seriam em torno de 15 a 20 metros de altura. Então, ele caiu e morreu. Eles viram lá, chegaram lá embaixo, estava morto já. E Paulo desceu, e Paulo abraçou ele. Então, a primeira coisa, né, quando existe alguém que está em erro, nós não devemos, e alguém cai, digamos, para fora, nós não devemos abandonar, devemos abraçar, sim. Mas uma coisa, se alguém tivesse percebido, talvez algumas pessoas tivessem percebido que aquele jovem estava ali, sentado na janela, já era perigoso. Talvez alguém alertasse, não fique na janela, venha sentar aqui. Ou se alguém percebesse que ele já estava, que alguém não simplesmente dorme assim do nada aí. Geralmente a pessoa começa a ficar meio sonolenta, vai dando aquelas pescadas assim. Se alguém tivesse ali meio de apercebido, ia ver, opa, olha o perigo, ele tá na janela e tá meio querendo dormir. Mas muitos poderiam ter pensado, não vou querer me incomodar, se eu falar alguma coisa ele pode ficar bravo comigo, ficar chateado, e não. Então ninguém se manifestou. E olha só, ele poderia ter literalmente sido o fim dele, por causa da falta de alguém, algum atalaia, alguém que avisasse, que desse um aviso, chamado. Se alguém avisasse, falasse, desse um aviso, cuidado, você está aí, vem aqui, né? Talvez ele tivesse se livrado dessa situação. E por isso que Deus mesmo diz, né? Que nós somos chamados a sermos atalaias. Se a gente falar, a pessoa não der ouvidos, o problema é dela. Mas se nós sabemos e não falamos, nós temos culpa, né? E somos responsáveis. Então isso me chamou a atenção. Então, se nós sabemos de algo errado que está acontecendo, digamos, dentro, e nós não tomamos uma atitude para que isso seja corrigido, nós estamos permitindo que a maldição de Deus venha sobre aquele lugar e estamos nos tornando o quê? Amaldiçoados, estamos ficando presa fácil, perdemos a bênção de Deus, perdemos a proteção de Deus. Né?
Pode falar, Rosana. Ontem teve reunião de ancianato e eu fiz um papel aqui, né? Ó, reunião sobre objetivos e metas de sermões para o ano, né? Então, eu estava conversando com os anciãos à tarde exatamente sobre isso. Aí, eu estava explicando para eles, né, o que eu tinha lido, que eu fui lá em Atos 20, de 17 a 38, que fala sobre as instruções de Paulo para os presbíteros, né? E a gente é um presbítero, né? Aí estava falando, ó, que muitas coisas que a gente foram toleradas na igreja, a igreja não foi abençoada com nem quantidade, quanto mais qualidade de gente entrando, né? Não foi bênção isso. Aí houve, assim, alguns contratempos, né? Daí eu falei, aí um dos anciãos falou assim, Rosana, é que muitas coisas são faladas para agradar. Eu falei, mas não é isso que fala. O que fala é para falar a verdade. Se vai agradar ou não, a gente tem que pedir a Deus sabedoria e iluminação para falar que não machuque. Mas tem que falar. Sabe? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Agora você está falando sobre isso aí. Eu falei, nossa. E sobre o sono, aconteceu uma coisa chata pra caramba ontem à noite. Eu vim para casa, aí está passando a vigília lá do pessoal da língua hispânica. E eu estou assistindo a vigília. E a vigília é pelo rastrinho, e é mundial, o mundo inteiro está vendo. E eu fiz tudo o que tinha que fazer e sentei na cama e peguei a Bíblia, já tinha tomado banho e tal, adivinha? Eu pesquei, mas pesquei pesado. E o pastor, que é o pastor Heber Áviles, que mora na Califórnia, ele falou, Zana, de repente, Eric, ele deu um toque no telefone, eu acordei assustada, e aí ele pegou e escreveu em espanhol, olha, se você quiser assistir, Pode falar aí, Kevin. Travou aqui. Oi. Fala aí, aqui travou. Vai ler. Ele tá aí. qual que é, Helene? Voltou aqui, graças a Deus. Tá, Eclesiastes 10, 1 agora. Deu uma travada aqui no... Vou ver só se eu... Se der de novo, daí eu mudo aqui a internet, senão... Tá, vamos lá. A loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia.
E nós vemos que não combina, não dá para ter. Não podemos ser tolerantes com qualquer coisa. Ah, só um pouquinho, mas é só um pouquinho de coisa ruim, não tem problema. É como um perfume caríssimo que você tem, daí cai uma mosca. Ah, mas é só uma mosquinha pequenininha, não vai dar nada. Apodrece e fica tudo estragado. Então, olha, não podemos ser tolerantes com a mínima mosquinha do mal, né? Não há segurança nisso. Verso 2. Esse é um verso interessante. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Bom, isso, se for analisar num contexto político, é um texto bem polêmico aí, né? Mas aqui nós vemos a questão Será que tem alguma coisa a ver com a questão do cérebro da gente, da mente? Não sei, pensando nesse sentido. Sim, o coração é a parte Eric, da... Pode falar. Eu já falei isso, né? Que eu estava conversando com um amigo meu, que ele é professor numa universidade adventista nos Estados Unidos, o Suzuki. E aí ele estava falando que um grande estudioso descobriu que Deus fala com a gente do lado esquerdo da cabeça. E o cara provou isso, mas que ele não sabia, aliás, ele não sabia como explicar como é que Deus fala do lado esquerdo da cabeça. Aí eu falei, mas você já leu aquela passagem que diz que o Senhor usa a sua destra fiel? Se ele usa a destra, é porque ele pensa do lado esquerdo. Não é assim? Não funciona assim? O lado esquerdo do cérebro controla a parte direita do corpo. Né? Ele inverte. Então, se aqui fala que o coração do sábio se inclina para o lado direito, é sinal de que ele pensa do lado esquerdo, que é onde Deus pensa. É onde Deus fala com a gente. E eu estava vendo numa foto, lá no consultório do neurologista, o lado esquerdo do cérebro tem que ver com a razão, a lógica. E o lado direito do cérebro tem que ver com a emoção, com artes, com sensualidade, entende? Eu fiquei, até tirei a foto, porque eu achei interessante o quadro lá no consultório do neurologista. Aí eu fiquei pensando sobre isso, você falou, eu linkei. Isso aí, muito obrigado. E é interessante também que a parte esquerda do cérebro está relacionada com a linguagem, o processamento da fala. Existem algumas áreas no cérebro, nessa região lateral, que a gente diz assim, a temporal. Nessa região temporal tem duas áreas que eles deram o nome de área de Wernicke e Broca. Se acontece um infarto, um derrame bem naquela área, se acontece na área de Wernicke, a pessoa até consegue falar, só que ela não consegue entender certas coisas. Então ela às vezes fala as coisas meio desorganizadas, ela não consegue assimilar e entender corretamente as coisas. A linguagem dela fica distorcida na interpretação. E quando afeta a área de Broca, a pessoa não consegue falar. A pessoa entende tudo e tenta falar e não consegue. Ela fica repetindo só as palavras. O que você fala, ela repete. Ela não consegue pronunciar. Ela sabe as palavras, tá tudo lá, mas ela não consegue falar. É muito engraçado de ver. Peguei um caso já de uma paciente que teve um infarto nessa região e ela... Se você falava alguma coisa, ela repetia o que você falava e meio ficava angustiada porque ela não conseguia falar, sabe? É uma coisa bem... Infarto, AVC. É, um AVC. Aí já... Então, voltando aqui, né? A outra questão que nem a Raquel colocou, né? O coração é nossos pensamentos, nossa mente. Então, nossa mente, os pensamentos do sábio estão à sua direita. Mas o coração do tolo está à sua esquerda. Então, geralmente, o lado da direita, como até a Rosana falou, é o lado mais forte. É o lado mais rígido, entende? Aqui, o que nós vemos? Que o coração do sábio está à sua direita. Ele pende para a direita. Ele tende a ser mais firme, mais rígido, assim, mais forte.
E do tolo está à sua esquerda. Tende a ir para o outro extremo de não precisa ser tão firme com as coisas, não precisa ser tão correto e tal. Como posso dizer, os grandes extremos, tanto da direita e da esquerda, nesses aspectos de conservador e liberal, são ruins. Os dois são ruins. Mas ainda o extremo da direita de ser conservador é menos pior do que o extremo liberalismo. Pode tudo, não tem regra nenhuma. É o que nós vemos na sociedade há um tempo atrás, algumas gerações atrás, ela era muito rígida. Assim, os pais eram muitas vezes frios demais. E não é bom, isso gera traumas e coisas ruins. Mas organiza pelo menos a sociedade e vai para frente. Já hoje, o que a gente está vendo? As crianças mandam nos pais, não pode repreender, não faz nada, tu pode tudo, não tem regra. É ainda pior. O resultado é mais desastroso. Perde totalmente a estrutura da sociedade. Então, o que nós vemos? Não é bom o extremo, mas você pender um pouco para ser mais firme nos princípios é melhor. O sábio, então, pende para esse lado. Se ele for pender para algum lado, ele vai pender para a direita e não para a esquerda. Interessante esse detalhe. Pro lado mais, né? E aí, o verso 3 agora. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Pelo muito falar aqui, nós vemos, se expõe, né, à loucura, à tolice. Então, como nós já aprendemos, né, vamos cuidar das nossas palavras, evitar falar demais, vamos procurar falar mais somente o necessário. Tem um verso aqui, Provérbios 18:2, se a Sônia quiser ler para nós. Provérbios 18:2. Provérbios 18:2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Isso aí. E na minha fala, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Isso aí amplia ainda mais o sentido, né? Tem esses dois aspectos. Ele manifesta o que está dentro de si, mas ele só se agrada daquilo que o seu coração gosta. Então, que se manifeste. Esse é exatamente o perigo. Se a gente só gosta, digamos, de ouvir o que nos agrada, cuidado, isso é um sinal de tolice. Nós temos que estar prontos a ouvir o quê? Rosana, quiser abrir para nós algo que você mesmo comentou antes. Provérbios 27. Provérbios 27 o quê? Verso 6. Leais são as feridas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, muitas vezes, mesmo uma ferida, um machucado, uma repreensão, algo que possa doer mesmo, mas de um amigo, ela é leal, é melhor do que aquele beijo dissimulado, que tem ódio por trás, né? Pode falar. Quinta-feira eu estava vindo do serviço e o ônibus estava lotado. Aí me deram um lugar lá atrás, né? Eu sentei. Eu estou em pé, um rapaz falando no telefone e falando assim: eu estou muito cansado, mas eu vou ter que ministrar a palavra e eu sei que o Espírito Santo vai me dizer o que falar. Eu parei, olhei para a cara dele assim, sabe? E encarei. Eu estava sentada ele em pé. Eu encarei o menino e ele ficou me olhando. Aí, quando ele terminou de falar no telefone, eu fiz assim, ó. O Espírito Santo vai te falar o que você tem que falar se você tiver experiência com ele. Aí ele parou assim. Oh, glória, aleluia! E ele falou alto.
E o ônibus lotado. Aí eu falei assim, a profecia de Joel 2:28 fala que nossos jovens profetizarão, nossos filhos terão visões. Aí eu falei assim, você sabe o que está escrito em João 14, de 1 a 3? Aí ele falou assim, fala. Eu falei, Jesus fala que vai voltar. Você está pronto para quando ele chegar? Você tem uma experiência com ele? Conta para os outros que ele vai voltar e o que ele tem feito na sua vida. O menino parou, Eric, e ficou assim, ó. Ele ficou estaqueado. Eu não tinha outra coisa para falar. Eu não sabia o que falar, mas eu já tinha puxado o assunto, agora tem que terminar. Aí eu fiquei parada assim, abaixei a cabeça assim, fiquei pensando, falei, meu Deus, que esse menino tem uma experiência contigo de alguma forma, para ele falar para outros jovens. E ele falava com tanto ardor, sabe? Que ele ia ministrar a palavra e que o Espírito Santo ia falar o que ele sabia, o que ele tinha que falar, sabe? E eu vi responsabilidade no que eu falei. Mas eu falei do coração, sabe? Eu sou impetuosa para falar, mas não podia ficar quieta, né, Eric? Amém. Que Deus tenha guiado ele, talvez até mesmo o fato de você trazer ali a menção da volta de Jesus, seja que Deus diz tenha usado isso para ele pregar essa verdade que infelizmente tem sido esquecida e negligenciada pela maioria das igrejas, né, cristãs. Tem sido colocado como algo que vai ser como se o reino de Deus fosse vir aqui para essa terra, como se o milênio fosse aqui na terra. E isso é um engano fatal. É o mesmo engano que caíram os judeus, pensando que o reino de Deus ia ser aqui na terra, ia ser com eles lá, e aí eles pensavam que o Messias que viria como um rei temporal, né? E não perceberam a diferença, né, dos eventos, que seria mais tarde, né? Primeiro Jesus viria como pobre, como nós lemos, né? Humilde. É isso aí. Então, queridos, a princípio, vamos ver aqui, Eclesiastes 10, eu acho que podemos ler mais o verso, Eclesiastes 10, o verso 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Olha só, então, se o espírito do governador se levanta contra ti, primeiro, não deixa o seu lugar. Fica ali e se humilha, porque a submissão é um remédio. E tem outros textos aqui que complementam com esse. Um texto que nós já vimos, é Eclesiastes 8:3. Quem achar aí quiser ler. E outro, Provérbios 25:15. Quem achou aí Eclesiastes 8:3 pode ler. Eu achei. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Isso aí. Muito obrigado. Então, olha, uma coisa interessante, né? Se a gente, digamos, irritou a Deus devido à nossa rebeldia, nossa rebelião, desobediência, a solução não está em fugir de Deus. Tá bom, agora eu vou abandonar tudo. Essa é a nossa perdição. Mas se a gente fez isso e Deus ficou bravo conosco, permaneça ali e se humilhe. Esse é o remédio. Então caia de joelhos. Pode falar, Zé. E não tem aquela passagem que fala assim, eu tenho falado muito essa passagem para pessoas. Falei isso para um menino que é gari, lá em Rio Bonito. O menino falou assim para mim, ele chama Wenderson. Aí ele falou assim,
eu sou apenas um gari. Aí eu falei, você já leu na Bíblia que fala assim, viste um homem perito na sua obra, perante rei será posto. Aí ele parou assim, os olhos brilharam quando eu falei, faça direito o seu serviço, que você vai ser colocado diante de autoridades. Aí ele ficou parado assim. Eu percebo, Eric, que Deus tem me dado oportunidade de soltar, sabe? Essa minha impulsividade, eu vou conversando com as pessoas, Deus, mas é algo que eu fico pensando, não é só, sabe, da boca para fora, assim, sabe? Porque eu fico lembrando durante a semana, como eu estou participando dos minutos de manhã, né? Isso me faz lembrar durante o dia a responsabilidade que eu tenho de ouvir o que eu vou falar, porque as situações vão se abrindo na sua frente. Aí você fala, sabe, as pessoas param, escutam, depois eu venho, pelas respostas, eu venho pensando para casa, Deus vai orientando, norteando, né? Você falou, você fica triste por fazer uma bobeira? Faz parte da vida da gente, né? Mas Deus não quer que a gente se afaste dele. Vai, peça perdão, porque enquanto você vai lá buscar, assim, a misericórdia dele, que a gente sabe que se renova a cada manhã, Deus vai e acalma o coração do outro também, né? Para aceitar aquilo, então há, assim, uma fusão, né? E isso traz crescimento. É verdade. Quem achou aí Provérbios 25:15, quiser ler? Eu posso ler, Eric. Provérbios 25:15. Isso. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Isso aí, obrigado. Então, humildade e mansidão, né? Cuidado, falar com forma branda. Isso vai fazer com que... E a longanimidade, demonstrar paciência, ficar ali firme, mas conseguir convencer, no caso aqui, o príncipe, né? A autoridade. A Raquel, puder abrir para nós, para encerrarmos, né? Provérbios 22:29. É o texto que a Osana citou antes. 22 o quê? 29. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Isso aí. O meu fala, veste um homem diligente na sua obra. Então, esse perito é ser diligente, ser esforçado, fazer o seu melhor. Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Amém. Que Deus nos ajude a sermos peritos, diligentes na obra, né, em tudo que fizermos, para a honra e glória dele. Vamos orar então para encerrar? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que nos deste de estudarmos mais a Tua Palavra, tantos ensinamentos, tantas verdades. Ajuda-nos agora a viver e a seguir cada um dos Teus ensinamentos. Dá-nos força, sabedoria, seja a nossa sabedoria, que não desprezemos a sabedoria daquele que se fez pobre por amor de nós, mas que viemos ouvir em silêncio as palavras de Jesus ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, dá-nos Teu Espírito, pois Tu prometeste que o darias se o pedíssemos. E nós confiamos na Tua Palavra, que não erra e não mente. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Amém. Boa semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu ainda não tinha participado. Eu ainda não tinha participado de nenhum programa agora, de nenhum encontro, né, do estudo no Ano Novo, e nem no final de dezembro. Mas eu desejo a todos, né, que Deus conceda a cada um de vocês um ano repleto de bênçãos vindas do céu, né? Que Deus abençoe a cada um de nós e que não
não venhamos a desistir do caminho que nos levará ao céu. Um abraço para todos, tá? Amém. Amém. Muito obrigada, querida Não, de Salete. nada. Saudade. De nada. Sentimos muita saudade de vocês. Pois é, nós temos que marcar o nosso encontro, viu? Tem uma data aí. Lá no sítio ainda não está pronto. A hora que estiver pronto, vamos se reunir. Marcar todo mundo. É verdade, falta esse encontro. Falta esse encontro, né? Que nunca saiu. Quer dizer, era para ter saído no aniversário do Eric, mas para nós não deu, né? E, gente, queríamos muito ter estado, mas não deu. Mas quem sabe? Deus proverá, não é? Verdade. Deus abençoe a todos. Beijo. Deus abençoe vocês também. Beijo. Tchau. Amém. Tchau.